Bom dia, saudações a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? É com muita alegria que esse momento chega na minha vida para poder estar diante dos irmãos, diante das irmãs e de todos aqueles que, mesmo não sendo agora no imediatismo, vão estar ouvindo aquilo que Deus colocar na nossa boca na manhã desse dia. Estou contente em estar aqui mais uma vez, cumprindo o compromisso que fiz com os irmãos, tá? De estar passando, sempre que possível, alguma parte da palavra que vai nos causar um enriquecimento espiritual e vai nos ajudar a entendermos como servir melhor ao Senhor na face da terra. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que é muito corriqueiro na vida do ser humano, imediatista. E esse problema, esse comportamento, vem acometido mesmo aqueles que conhecem a palavra. É o risco da pressa. Tá? Vamos falar hoje um pouco a respeito do risco que se tem em querer as coisas no nosso tempo. Tá? Quando Deus nos promete alguma coisa, irmãos, Ele não esquece. Tenha certeza de que tudo aquilo que Deus prometeu na sua vida vai acontecer no tempo dele, na hora dele. Nós vamos estar falando a respeito desse tempo, do nome que se tem a esse tempo, que se dá a esse tipo de tempo, tá? O nome que se dá ao tipo de tempo que nós, como seres humanos, vivemos, tá? Como ele é nomeado, tá? Mas antes nós vamos estar pedindo aos irmãos para abrir as Bíblias, no caso, tá? Para estar nos acompanhando, tá? Dentro da palavra, tá? Vamos abrir a nossa Bíblia, irmão, no livro de Gênesis, tá? No seu capítulo 6. Irmão Carlos, irmão André, né? Carlos, André, a irmã André, sim, isso. Deus abençoe, tá? É interessante, o irmão pode estar fazendo a pergunta que o irmão quiser, mediante ao que vai ser ministrado aqui, e nós vamos te respondendo, tá bom? Deus abençoe. Gênesis, no capítulo 6, vamos ler do versículo 1 em diante. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Amém? Diz assim. Não, perdoa, irmão. Do versículo 13 em diante. Tá? Diz assim. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Tá? Depois, irmão, nós vamos dar uma lida no capítulo 7. Tá? E diz assim. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Determina qual tipo de animais deveriam estar, tá? E depois diz, no versículo 5, e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara, e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Amém? Conforme alguns historiadores bíblicos, nós vemos que a promessa que Deus fez a Noé não foi de imediato ao dilúvio. O período que Deus fala com Noé até a construção da arca
e até o dia que ele entra na arca junto com a sua família, leva-se aproximadamente de 100 a 120 anos. Tá? O que me faz ficar maravilhado com Noé é que ele confiou na voz de Deus e tinha certeza que aquilo ia cumprir, mesmo não chovendo na terra. Porque uma das preocupações maior com Noé, uma das coisas que fez mais o povo duvidar daquilo que Noé vinha apregoando durante o tempo que ele vinha fabricando a arca, é que iria cair água do céu. E a Bíblia não relata chuva. Era um vapor que subia da terra, tá? Isso está escrito no livro de Gênesis mesmo, no seu capítulo 2, certo? Estas são as origens do céu e da terra, no versículo 4 em diante. Quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Tá? De lá para cá, irmão, a Bíblia não fala de chuva. A Bíblia fala que um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Regava a terra por quê? Porque já tinha planta. Tá? Não me pergunte como Deus fazia isso acontecer, mas hoje nós temos uma ideia quando nós falamos de orvalho. Tá? E durante esse tempo, a Bíblia disse que a Bíblia não relata chuva, tá? A Bíblia só vai relatar chuva caindo na terra na época do dilúvio. Mas vamos deixar isso de lado, que possa ser até que já chovesse. Mas a destruição da terra através da chuva, através da água que cairia do céu, o povo desacreditou. Mas Noé creu, tá? E construiu a arca, e isso levou aproximadamente de 100 a 120 anos. Tá? Lembra que o título desse estudo é O Risco da Pressa. Tá? Mais na frente, irmão, nós vamos ver no capítulo 12 do mesmo livro de Gênesis, no seu versículo 1, que diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Irmãos, vamos prestar bastante atenção. Abraão tinha 75 anos quando Deus faz promessa a Abrão. E Deus só cumpre a promessa na vida de Abrão no capítulo 21, versículo 1, e diz assim: E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Olha quantos anos, irmãos,
esses homens esperaram para que as promessas que Deus os fez se cumprissem nas vossas vidas. Abraão tinha 75 anos quando Deus prometeu e cumpriu a promessa quando ele tinha 100 anos. Isso significa que ele esperou no Senhor por 25 anos. Outro homem que também esperou bastante do cumprimento da palavra foi Moisés. Vamos ler a Bíblia no livro de Atos, capítulo 7. Olha o que nos diz a palavra. Atos, capítulo 7, no versículo 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração e visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Ele morava junto com o faraó e resolveu ir visitar os seus irmãos com a idade de 40 anos. Ele foi lá no arraial onde os israelitas viviam visitar. E lá ele vê um egípcio maltratando um conterrâneo de nação, e ele mata esse homem e foge. Vai para a casa de Jetro, em Midian. Lá ele leva mais 40 anos. Nesse período, ele faz 80. Quando ele está com 80 anos, Deus aparece a Moisés e pede para ele voltar ao Egito, para falar com o faraó, para tirar o povo de lá do Egito, da terra da servidão, e levar o povo para o deserto para adorar a Deus no deserto. E quando ele morre, ele está com 120 anos. Olha o tempo de espera que esse homem viveu. Mas não fica por aí não, irmão. Vamos também agora pegar a Bíblia no livro de... Vamos ver a vida de Davi, né? Que foi ungido por Deus através do profeta Samuel. No meio de um pasto, é trazido para dentro de casa e ungido. Ele tem aproximadamente 15 anos quando isso acontece. E espera aproximadamente de 15 a 18 anos para ser consagrado. Já explicamos que unção não tem nada a ver com consagração. Unção é a escolha de Deus, é a promessa de Deus na vida da pessoa, e a unção é derramamento de óleo na vida de alguém. Ungiu ele para profeta, ungiu fulano para rei, ungiu fulano para hoje sacerdote. Então ele foi ungido para ser rei, só que ele espera aproximadamente de 15 a 18 anos para ser consagrado, quer dizer, exaltado diante do povo, através de Deus diante do povo, tá? E todos esses homens esperaram no tempo de Deus para que as coisas acontecessem nas suas vidas. Hoje nós vivemos uma era imediatista, onde as pessoas não querem esperar por nada. Uns chegam a ter a arrogância de dizer: se Deus não falar comigo hoje, eu deixo de ser crente. Se Deus não me der isso, eu nunca mais vou na igreja. Como se Deus fosse o seu empregado, o meu empregado, para fazer as coisas do nosso tempo. Existem duas formas de caracterizarmos o tempo, de nomearmos o tempo. Existe o Cronos, que é o nosso tempo, que é movido em horas, minutos, segundos, semanas. E existe o tempo de Deus, que é o Kairos. É o momento apropriado para que você receba da mão de Deus aquilo que Ele quer te dar. Não adianta você querer insistir para que Deus te dê algo
se você não está preparado para receber. Se você não está preparado para receber da mão de Deus algo, se você vê que o tempo está passando e aquilo não está cumprindo, fica tranquilo. Deus não esqueceu de você. Deus sabe que Ele falou contigo, que Ele te fez promessa, mas é no tempo dele que as coisas têm que acontecer. Sabe por quê? Porque se Ele te der algo, no momento que você deseja receber, possa ser que você não esteja preparado para a dimensão daquilo que Ele vai colocar na tua mão. E muitas vezes aquilo vai chegar na tua mão e você não vai dar o devido valor, ou você não está preparado para receber. Imagina se Deus tivesse dado o trono para Davi na época que ele foi ungido. Imagina. Será que Davi tinha preparação para ser rei? Com a idade de 15 anos? De 13 anos? Não. Era um adolescente. Teria de ser acompanhado por alguém mais velho, né? Provavelmente um sacerdote da época, um profeta da época, tá? Para que ele alcançasse o amadurecimento e pudesse, no caso, reinar sem ter a intervenção de ninguém. A Bíblia disse que Davi era um homem conforme o coração de Deus. O que Deus mandava Davi fazer, Davi fazia. Se ele tivesse alguém acompanhando ele como um interventor, como uma pessoa que estivesse ali para acompanhar, intervendo talvez muitas vezes nas suas decisões, por ser muito jovem, talvez esse título Deus não tivesse dado para ele. Mas a Bíblia disse que Davi era um homem conforme o seu coração, porque ele tinha decisões próprias. Deus mandava, Davi cumpria. Será que Moisés ia ter maturidade suficiente para entender a voz de Deus? Se assim que ele se rebelasse contra o Egito, mediante ao que tinha feito a um de seus irmãos, sem conhecer Deus, sem conhecer os mandamentos, porque ele tinha sido criado em uma terra estranha, no meio dos egípcios. Ele precisava ir conviver com o seu povo para que ele pudesse entender o mandamento, as leis de Deus, aquilo que o povo fazia para agradar a Deus, para depois ter convicção de que aquilo que Deus tinha colocado no coração dele era uma missão e ele tinha de cumprir. Então tudo tem um tempo certo, irmão, para acontecer. Não pense que por você estar passando certos apertos na sua vida nos dias de hoje, mesmo tendo uma promessa de exaltação na tua vida, aquilo não vai cumprir, porque Deus não mente. É a única coisa que Deus não pode fazer é mentir. Sabe por quê? Porque é o diabo que é o pai da mentira. E em Cristo e em Deus está toda a verdade. Então, irmãos, a Bíblia nos é repleta de exemplos aonde pessoas tiveram de esperar o tempo Kairos, o tempo de Deus, para que as coisas acontecessem nas suas vidas. Você vê o que acontece quando o homem não espera na promessa de Deus? Você viu o que aconteceu com Abraão? Abraão, ele deveria estar esperando em Deus dos seus 75 anos aos 100 anos, porque Deus tinha prometido que ia dar Isaac como ele deu. Só que ele se deixou levar pela dúvida da sua esposa Sarai e constitui a serva dela como esposa, e ele tem um filho por nome Ismael. Deus permitiu. Nasce Ismael, mas não era o filho da promessa.
Mas olha o quanto Sarai sofreu na mão de Agar, sua serva. E o quanto Sarai sofreu na mão de Ismael. Até o próprio Isaac, quando nasce, sofre ainda na mão de Ismael. Por quê? Por causa da desobediência de Sarai e não ter esperado o tempo de Deus para se cumprir na sua vida. Então, o que o Senhor está querendo nos ensinar através desse estudo aqui é que se você não esperar e colocar a sua mão no tempo que você deveria esperar para que Deus cumprisse as suas promessas, para que Deus cumpra as suas promessas na sua vida, você vai pagar. Vai atravessar por situações que nós chamamos de consequências que você deveria não estar passando. Porque a Bíblia nos diz, irmão, que as bênçãos do Senhor nos enriquece e não nos acrescenta dores. Mas quando nós colocamos a nossa mão, nós estamos sujeitos à intervenção do adversário, nós estamos sujeitos a ansiedades, nós estamos sujeitos a mexermos com a nossa saúde, passarmos a ser dependentes de remédios para dormir, remédios para esperar, porque a ansiedade se desenvolve de tal forma que a gente começa a questionar até mesmo aquilo que Deus nos prometeu. Mas se você descansar no Senhor, como o salmista Davi nos diz, espera no Senhor e confiar nele, e ele tudo fará. Você pode ter certeza que teríamos muito menos pessoas ansiosas, muito menos pessoas com problemas psicológicos, muito menos pessoas dormindo mal, porque confiaríamos plenamente naquilo que Deus nos prometeu. Às vezes nós vemos os cabelos embranquecer e a nossa pele enrijecer, enrugar, melhor dizendo, e começamos a nos preocupar como se o tempo da nossa partida estivesse próximo e as promessas de Deus não se cumprissem na nossa vida. Sabe quando é que a promessa que Deus nos faz não vai cumprir na nossa vida? Não cumpre na nossa vida? Quando nós saímos da posição, colocamos a nossa mão e Deus nos deixa ao nosso próprio curso, porque criamos uma via de acesso diferente daquela que Deus tinha criado, ou quando estamos para pecar, que para não perder a sua alma, Deus vem e tira da terra. Mas se você estiver em paz com o Senhor, estiver esperando no tempo dele, você não sabe quanto tempo você vai ter de vida, meu irmão. Você não sabe quanto tempo você vai ter de vida, minha irmã, para ficar nessa aflição? Não. É porque eu pergunto para Deus e Deus não me responde. Eu ouvi uma frase um tempo atrás que me deixou bem contente em ler. Quando você pergunta para Deus e Deus não te responde, faça uma analogia de uma sala de aula e de um professor fazendo teste. Professor não fala com o aluno quando está fazendo o teste. Assim é Deus. Se você está passando por uma provação, se você está sendo testado por Deus, não adianta você querer falar com Ele no momento do seu teste.
Ele fará silêncio até o seu teste acabar. Mas não se preocupa não, se você for um bom aluno, se você for uma boa aluna, pode ter certeza de uma coisa, você vai ser aprovado. Fique em paz, meu irmão. Fique em paz, minha irmã. Deus vai colocar nas tuas mãos tudo aquilo que Ele te prometeu. Não se importe com o tempo. Deus é eterno. Ele não tem princípio de dias, não terá final de vida. Quem passa na terra somos nós, mas Ele tem um controle da tua vida na palma das mãos dEle. E Ele sabe o momento certo, o momento apropriado, para que aquilo que Ele falou se realize na tua vida. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, né? Que o Senhor nos livre da ansiedade, que o Senhor não permita que nós venhamos colocar a nossa mão naquilo que Ele tem prometido fazer na nossa vida. Porque quando colocamos a mão, deixamos marcas, irmãos. Quando colocamos a nossa mão, nós saímos do propósito de Deus, naquilo que Ele determinou fazer. E possa ser até que Ele não faça mais, porque você saiu do plano. Mas se você ficar em paz, se você ficar esperando na misericórdia dEle, esperando no tempo dEle, pode ter certeza de uma coisa: vai acontecer na tua vida conforme Ele determinou. Amém? Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.